Ele foi jogador profissional, rodou o mundo com a bola nos pés e viveu o glamour dos estádios, até que uma inquietação interior o levou a trocar os gramados pelo púlpito. Michel Simplício é ex-atleta, pastor e autor do livro Priorize Deus. Michel Simplício, muito obrigada por nos receber, muito obrigada por estar aqui na Revista Comunhão. Muito boa tarde, ou muito bom dia, boa tarde a todos. Eu não sei qual horário que eles vão estar assistindo essa programação. Flávia Fernandes, que honra para mim poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho daquilo que o nosso Deus está fazendo. Me sinto muito honrado em poder fazer parte aqui deste momento. Bom, Michel, então vamos para a primeira pergunta. Você viveu o sonho de muitos jovens brasileiros ser jogador profissional de futebol. Quando percebeu que Deus estava te chamando para algo completamente diferente? Então, Flávia, eu sempre tive no meu coração o desejo de servir a Deus como um pastor. Isso nasceu no meu coração desde criança, as primeiras vezes que eu entrei na igreja, e eu vi um pastor pregando e aquilo acendeu no meu coração. Mas eu nasci num lugar muito pobre, muito carente, em São Paulo, na periferia, e a única forma de sair dali era encontrando uma saída no futebol, né, para que eu pudesse comprar uma casa para os meus pais, aquele sonho de criança. Então eu comecei a jogar futebol, comecei a me destacar, depois vim para o Figueirense, passei pela Europa, Oriente Médio e etc. Mas esse desejo começou muito cedo no meu coração de poder servir a Deus. Isso queimava no meu coração. Então, desde pequeno, eu já tinha esse chamado dentro do meu coração até que chegou o momento, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, você costuma dizer que a fé foi essencial para vencer momentos difíceis em sua carreira. Qual foi o momento mais desafiador, no campo ou fora dele, momento que te fez depender inteiramente de Deus? Que boa pergunta, Flávia. Eu estava nos Emirados Árabes e eu me recordo que minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. Eu tenho 2 filhos, sou casado com a pastora Letícia, o Mateus e a Débora. Na ocasião, o Mateus estava na barriga da minha esposa Letícia e era o nosso primeiro filho. E de repente ela veio para o Brasil, porque no país onde estávamos, lá era bem complicado essa questão do parto, o homem não pode participar e etc. Então, para a rede de apoio aqui no Brasil, ela veio ganhar nosso filho no Brasil. E quando ela veio para cá, ela sentiu muitas dores e ela passou muito mal, mas muito mal mesmo, a ponto de se desesperar e pensar que havia perdido o bebê. Me lembro bem, né, naquele momento eu não tinha um pastor. Era uma nação que 99,9% estava no Kuwait, do lado dos Emirados, entre o Iraque, Arábia Saudita, estava no Golfo Pérsico e não tinha pastor, não tinha uma igreja para que eu pudesse entrar e pedir oração. Naquele momento eu me ajoelhei na sala da minha casa, me lembro assim como se fosse hoje, e eu comecei a chorar e eu disse: Deus, ou o Senhor faz alguma coisa ou o Senhor faz, eu não tenho ninguém a quem a pedir socorro e etc. E eu me lembro que eu abri a Bíblia e estava no livro de Isaías, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Naquele momento ali eu senti um abraço de Deus, como se ele dissesse: todos estão longe, mas eu estou presente. Foi uma experiência muito marcante e eu liguei para minha esposa e eu disse: pode ficar tranquila, o nosso filho está garantido pelo Senhor. E ali eu pude ver que Deus não se afasta de nós, Deus está conosco, não importa o lugar onde você esteja, o Senhor sempre vai te ouvir se você conseguir clamar com humildade e de todo o coração. Hoje você é pastor, autor e comunicador. O que mais te surpreendeu na missão de cuidar de pessoas depois de ter vivido no centro das atenções como atleta? Então, eu descobri que eu amo pastorear. Eu troquei o bom pelo melhor. Eu amo cuidar de pessoas. Hoje a igreja aqui já tem mais de 3.000 pessoas. E eu amo estar na igreja, eu amo ver todo o processo de conversão das pessoas. Eu gosto muito de poder ajudar, orar pelas pessoas.
e ver essa transformação, e eu descobri isso na prática. Eu sempre cuidava de pessoas, né? Desde pequeno, desde os 17 anos, eu me converti genuinamente e já cuidava de pessoas. Mas depois que eu comecei a cuidar tempo integral, aí eu descobri que não existe nada melhor, nada mais prazeroso do que a presença de Deus. No seu livro Priorize Deus, tem uma proposta diária de devoção com orações e reflexões que dialogam com a realidade do leitor. Como nasceu essa obra? Ela também foi escrita a partir das suas próprias lutas? Então, Flávia, eu comecei a pastorear e eu gostaria que os membros da minha igreja começassem todos os dias a ter uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Então, isso há 8 anos atrás, ou 9 aproximadamente, eu comecei a gravar mensagens de áudio. Eu gravava mensagem, olha, levante sua cabeça, Deus é contigo, e etc., para que essa pessoa tivesse uma mensagem de esperança durante o seu dia. Só que essas mensagens começaram a ser compartilhadas nos grupos de caminhoneiros, grupo de família. Então, todo mundo começou a esperar aquelas mensagens. Até que alguém me perguntou, por que você não escreve um livro? E eu disse, um livro? Escreva, já que você tem essa facilidade, coloca isso que você está falando num livro. E a gente não precisa ficar esperando, a gente pode carregar o livro para onde quer que nós possamos ir. E eu disse, tá aí, gostei. E dali nasceram das minhas dores, das minhas dificuldades e também cuidando de pessoas, nasceram esses textos que hoje tocaram a nação e têm abençoado milhares de pessoas. Esses grupos de áudio, né? Essas mensagens, eles continuam. Hoje passamos aí de 40, 50 mil pessoas que recebem essas mensagens, mas que hoje também tem um livro. E neste livro, eu fiz questão de colocar um QR Code. Nesse QR Code, a pessoa só coloca a câmera do seu celular e ela ouve essas mensagens onde quer que ela esteja. E foi um sucesso, se tornou o devocional diário mais completo que tem no Brasil. Tem cursos, né, sobre oração, estresse, ansiedade. Tem tantas coisas no devocional, te ensina a fazer um devocional, tem versículos de auxílio, de memorização, lugar para preencher, para fazer anotações, e é por isso que se tornou um grande sucesso, né? A Editora Vida esteve nos ajudando nesse processo, e com a ajuda deles, né, sem eles eu não conseguiria alcançar tantas pessoas para Jesus como tem sido hoje. Então, nasceram desses momentos da minha caminhada cuidando de pessoas, conhecendo o dia a dia, por isso que é uma coisa muito prática. Alguns devocionais, eles arremetem a 100 anos atrás, 200 anos atrás, são bons, são maravilhosos, mas esse escrito nos nossos dias, para os nossos dias, tem tudo a ver, né? Então, os desafios da vida moderna, lidar com essa questão midiática, tecnológica. Eu sou a transição, né, do analógico para o digital. Então, nós estamos vivendo essa transição e tem sido muito bom poder abençoar essa nação. Aliás, não só na nossa nação, o livro já está em mais de 30 países. Muitos dos seus seguidores nas redes sociais te procuram por causa do medo, do cansaço e também por causa da ansiedade. O que você tem aprendido sobre saúde emocional à luz da fé cristã? Muito boa essa pergunta, porque talvez seja a dor da nossa sociedade. Nós estamos fragilizados emocionalmente. Eu acredito, de forma particular, que isso tudo também tem uma origem no afastamento de Deus. A pessoa, quando ela se afasta de Deus, naturalmente ela se torna mais vulnerável e ela é enfraquecida na alma, porque ninguém longe de Deus fica mais forte. Então, esse afastamento de Deus faz com que esses problemas também psíquicos, né? Nós temos um corpo, nós temos uma alma e um espírito. Então, esses problemas na alma, oriundos do quê? Desse estresse cotidiano, talvez a ansiedade. Eu digo que é muito mais a ansiedade, dificuldade de lidar com o futuro. O estresse é muito mais do que a dificuldade de lidar com o presente. E a depressão é muito mais do que a ansiedade, a dificuldade de lidar com o passado. Então, o estresse, a depressão e a ansiedade têm tomado conta de muitos corações. As pessoas não estão conseguindo vencer esse grande desafio. E eu ajudo pessoas através de um relacionamento diário com Deus. Estou totalmente convencido que uma pessoa que tem um relacionamento diário com Deus, ela consegue vencer tanto o estresse, como depressão, quanto ansiedade, síndrome do pânico, como a insônia. É só na presença de Deus. Jesus já fez esse convite, né? Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: Vinde a mim,
vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse convite de Jesus precisa ser lembrado, né? E eu, como uma voz profética dessa nação, eu chamo as pessoas a um relacionamento diário com o nosso Senhor Jesus Cristo, e temos visto assim quantas pessoas que estão conseguindo sair deste quadro, desse estado de depressão, de ansiedade. As pessoas estão parando de tomar remédio, e eu acredito que o cristão ele não vai ser um escravo de um remédio. Jesus Cristo, ele cura, ele liberta, ele restaura, né? Então essa é a mensagem que nós carregamos, e assim nós temos ajudado muitas pessoas. A sua presença online é muito forte, né? Como você enxerga o papel das redes sociais no discipulado e no consolo espiritual hoje? Nós estamos transicionando, a nossa geração é uma geração muito mais ligada à mídia, principalmente esses que estão chegando agora, né? E nós precisamos estar nas redes sociais. Existe uma diferença, né, entre você estar lá e os seus vídeos estando lá, né? Então os meus vídeos estão lá, mas eu não estou lá. Eu posso gravar os vídeos de motivação, de esperança e colocá-los lá. E o que eu não posso é estar lá, porque senão eu não consigo desenvolver o meu papel pastoral e na minha família. Mas é muito importante, porque as pessoas estão tão carentes de uma palavra de ânimo, uma palavra de ajuda, uma palavra de consolo, que muitas vezes, através das redes sociais, muitas pessoas estão conhecendo a Jesus. Então, eu acredito que se nós não falarmos, alguém vai falar. Se nós não proclamarmos essa mensagem, alguém vai proclamar. Lembro-me de Martin Luther King, né, Júnior, que ele dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Às vezes carregamos uma mensagem de esperança e temos, de certa forma, vergonha de compartilhar nas redes sociais. Mas aquele que prega uma mensagem de desesperança, ele não tem nenhuma vergonha de dizer que vai ficar pior, de que as coisas são assim mesmo, que o mundo vai piorar, que não tem para onde correr. E nós que carregamos essa mensagem dizendo: o mundo pode ficar pior, mas nós ficaremos cada vez melhores, porque a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até tornar-se dia perfeito. Então eu utilizo também das redes sociais, não para atacar, não para discutir, não para discordar, mas para dizer que Jesus, ele se interessa, né, em cuidar de você, ele tem um propósito para você, e através das redes sociais muitas pessoas estão também conhecendo a Jesus, passando a congregar numa igreja e vivendo o verdadeiro evangelho. Michel, como é pastorear uma igreja em tempos tão exigentes? Que desafios e alegrias você tem vivido com a comunidade local em Biguaçu? Estamos muito felizes por tudo que Deus está fazendo. Todavia, enfrentando um grande desafio. Qual é esse desafio? O desafio das redes sociais. Eu acabei de falar sobre elas e eu vou reafirmar agora mais um outro lado das redes sociais. Antigamente a pessoa tinha um pastor. Então o pastor, ele orientava. Se o pastor dissesse assim: olha, irmãos, vocês precisam fazer um jejum para alcançar essa graça de Deus, essa vitória, para que vocês sejam mais sensíveis ao Espírito Santo, etc. A pessoa simplesmente dizia: o nosso pastor falou, ele é um homem de Deus. Hoje em dia, a pessoa ouve a voz do pastor, depois ela entra numa live, ouve a voz de um profeta, depois ela entra numa outra live e assiste uma pregação de um outro pastor, e ela não sabe qual voz ela vai seguindo, porque outrora o pastor cuidava das ovelhas. Hoje tem muitas vozes falando nas redes sociais, e às vezes a pessoa ouve a voz desse e se confunde com a voz daquele, e acaba que a nossa geração perdeu um norte. A rede social ela é boa, só que ela deu voz para quem não tem voz. Ela deu voz para aquele que nunca construiu nada. E quantas pessoas estão enganando nas redes sociais, falando sobre dinheiro nas redes sociais, pedindo Pix para poder entregar uma palavra em redes sociais. E isso prejudica muito a igreja de hoje, porque as pessoas estão sedentas e elas vão para aquelas redes sociais, não conhecendo o caráter, não conhecendo a família, não conhecendo o histórico daquele homem que está falando. E hoje a oratória está em alta, então qualquer pessoa que fala muito bem atrai o coração de muitas pessoas. Daí também advém os escândalos. Depois a pessoa descobre que foi enganada e ela pensa que a igreja a enganou, e não é verdade. A igreja não engana ninguém. A igreja não faz isso. O verdadeiro pastor, ele ama as suas ovelhas, ele ensina biblicamente as suas ovelhas. Então, o nosso grande desafio, agora falo em nome de todos os pastores, é pastorear
num mundo de muitas vozes. E isso só Deus para nos dar graça mesmo. Bom, Michel, para encerrar, que palavra você deixaria para quem sente que está no fim do segundo tempo, mas ainda não entendeu o propósito que Deus tem para a sua vida? Muitas pessoas estão sofrendo porque sentem que o propósito acabou. Muitas pessoas estão desanimadas porque pensam que o tempo já passou. Eu acredito que enquanto você estiver respirando, Deus tem um propósito com você na terra. Abraão levou muito tempo para ser preparado por Deus, muitos e muitos anos, e com 100 anos ele começou o seu ministério. Moisés levou cerca de 40 anos. Ele foi para o Egito depois mais 40 anos. Então Moisés também levou muitos e muitos anos sendo preparado por Deus. Davi também teve que ser preparado por Deus durante muito tempo. José teve que ser preparado por Deus durante muito tempo. E a maioria desses homens, apenas no segundo tempo, como foi colocado, começaram a exercer um grande chamado. Se você notar a vida de Jesus, ele foi também sendo preparado por Deus. E o ministério dele começou com 30 anos de idade, para muita gente tarde demais. Mas em 3 anos ele fez algo extraordinário. Então não se desespere porque outro começou mais cedo. Saiba que Deus tem um tempo e um propósito para cada pessoa. Enquanto houver vida, haverá esperança. Vale a pena continuar, porque o melhor sempre fica por final. Eclesiastes diz que o melhor é o final das coisas do que o começo delas. Muitas pessoas não sabem o que você chama de provação, Deus chama de preparação. Deus prepara um homem, uma mulher, para que lá na frente ele não se perca diante da grandiosidade desse chamado. Não desista, continue firme, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio nisso. Bom, Michel, a gente encerra por aqui. A revista Comunhão agradece muito a sua participação. Muito obrigado, Flávia. Que Deus abençoe. Um prazer imenso estar com vocês. Agradeço de forma especial a Editora Vida, que tem sido um instrumento de Deus, para essa nação também. Deus abençoe. Muito obrigado. Gostou desse conteúdo? Se você quiser saber mais, é só acessar comunhão.com.br. E é importante também que você nos siga em nossas redes sociais.